Glória a Deus, meus irmãos. Estamos com o programa Estudando a Palavra de Deus. Este programa ele vai ao ar sexta-feira, das 7h30 da manhã às 8h20. Então ainda estamos trabalhando no livro de Juízes. É um livro onde teve 14 juízes, né? E o próprio livro de Juízes, a gente só vai encontrar 12 juízes. Mas aí quando entrar em 1 Samuel, a gente vai ver mais 2 juízes, que é Levi, Eli, é a tribo de Eli, né? E também Samuel, né? Samuel, que foi também o último juiz da Bíblia. Então, a gente vê aqui no livro de Juízes, no capítulo 11. Você abre a sua Bíblia em casa, no capítulo 11, e a gente vai ver hoje a história do juiz Jéfete. Colocar meu óculos. Era então Jéfete, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jéfete. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jéfete e lhes disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jéfete fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tob. E homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Então, na história aqui de Jéfete, a gente percebe que ele, por ser filho de uma mulher com outro homem, né? Por sua mãe ser considerada prostituta, e depois os filhos, os enteados, né? Ele era enteado, então os outros filhos dela o expulsaram de casa. Então ele foi para uma outra terra, um outro local, e lá foi rejeitado pela sua família. Mas Deus trabalha de uma forma que ele não olha o grande, ele olha o pequeno, ele olha o humilhado, ele olha aquele rejeitado. Então Jéfete foi o oitavo juiz de Israel, um guerreiro notável, cuja história é narrada nos capítulos 10 e 12 do livro de Juízes. Seu relato é marcado por uma origem humilde, a liderança militar e um voto trágico, servindo de estudo sobre arrependimento, fé e as consequências das decisões exclusivas. A gente vai ver aqui na história de Jéfete um voto que ele fez a Deus, certo? E é um voto, quando a gente vai fazer a Deus, a gente tem que ter cuidado no que a gente vai pedir a Deus, vai colocar esse voto diante de Deus. A gente tem que pensar antes se o voto que a gente vai colocar diante de Deus, a gente vai cumprir ou não, se a gente tem competência para cumprir ou não, se a gente tem capacidade para cumprir esse voto ou não. Porque aí Deus vai cobrar de você o que você prometeu a Ele. A liderança militar e um voto trágico servindo de estudo sobre arrependimento, fé e as consequências da decisão impossível. O contexto e o chamado de Jéfete. Origem e exílio. Jéfete era filho de Gileade com uma prostituta. Por causa da sua origem, os filhos da esposa legítima de Gileade
o expulsaram para que não tivesse direito à herança. Jefté fugiu para a terra de Tob, onde se tornou líder de um bando de homens aventureiros. A necessidade de um líder. O povo de Israel continuava desobediente. Era assim. O livro de Juízes é todo assim. Deus levantava um juiz, ele passava o seu período ali e o povo obedecia a Deus. Ele morria, o povo voltava a desobedecer a Deus e adorar os seus ídolos. Então aí o povo já fazia o quê? A necessidade de um líder. Após 18 anos de opressão pelos amonitas, devido à idolatria e à desobediência de Israel, o povo de Gileade clamou a Deus por salvação. Reconhecendo seu pecado, os líderes de Gileade procuraram Jefté para liderar o exército contra os amonitas. Jefté aceitou com a condição de que, se vencesse, ele seria o líder de toda a região. A vitória e o voto trágico. Guiado pelo Espírito, antes da batalha, Jefté tentou negociar a paz com os amonitas, mas sem sucesso. Então o Espírito do Senhor veio sobre ele e ele saiu para a guerra. Então ele conseguiu vencer as batalhas, ele conseguiu conquistar e trazer o período de novo de paz para o povo de Israel. Mas aí, nesse meio tempo dessa batalha, ele fez um voto. E um voto impossível de se cumprir, mas ele teria que cumprir porque ele fez um voto a Deus. E voto a Deus tem que ser cumprido. Impulsionado talvez pelo desejo de garantir a vitória ou influenciado por práticas culturais pagãs, Jefté fez um voto impensado ao Senhor. Se de fato entregares os amonitas nas minhas mãos, então quem primeiro sair da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu voltar vitorioso, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. O cumprimento, Deus entregou os amonitas em suas mãos. Deus ouviu, Deus observou o voto que ele fez. E Deus entregou os amonitas em suas mãos. E Jefté obteve uma grande vitória. Ao retornar para casa, a sua filha única foi a primeira pessoa a sair para recebê-lo, com tamborins e danças. A consequência do voto que Jefté fez. Jefté rasgou suas vestes em desespero, explicando o voto à filha. Ela, com grande resignação e fé, aceitou seu destino, pedindo apenas 2 meses para chorar sua virgindade. O fato de nunca se casar e não ter descendência, o que era uma grande tristeza na cultura da época. Nas montanhas com suas amigas, por esse período, Jefté cumpriu seu voto. A influência da cultura pagã. A história mostra o perigo de Israel se contaminar com a cultura pagã, que praticava o sacrifício humano, algo expressamente proibido pela lei de Moisés em Levítico 18, 21 e Deuteronômio 12, 31. O perigo dos votos impensados. O voto de Jefté não foi solicitado por Deus e teve consequências desastrosas. Isso ensina a importância de pensar bem antes de fazer promessas a Deus, cumprindo-as com sabedoria e dentro dos seus preceitos. Dá uma parada aqui para dar uma explicação a respeito dessa questão. Deus, ele não cobra nada da gente sem a gente ir a ele. A gente somos livres para pensarmos, para agirmos, para também arcar com as consequências. Mas se você vai a Deus e faz um propósito a Deus,
cumpra o propósito, certo? Mesmo que o propósito que você fez foi um propósito impensado, que você não pensou antes, nas consequências que poderia vir, você cumpra. Então veja que Jefferson fez, a sua filha aceitou, mas foi sofrido para ele. Porque ele sabia que se ele desobedecesse ao que ele prometeu a Deus, ele iria ser punido por isso. Mas como anda a nossa vida nos dias de hoje, e quantas promessas a gente tem feito a Deus todos os dias, que se o Senhor resolver isso em minha vida, eu farei isso e farei aquilo. Eu sei que a humanidade hoje, ela já amanhece o dia aflita, ansiosa, cheia de problemas. Aí quando vai aos pés de Deus, em sua maioria, não é para agradecer, mas para fazer pedido, fazer votos. E a gente tem que pensar. Porque aí a gente faz o voto a Deus e Deus vai nos dar aquilo que a gente pediu. Mas aí a gente não cumpre o voto que fizemos a Deus. A gente não cumpre. Então, se a gente não cumpre o voto que fizemos a Deus, vem sobre nós as consequências pela desobediência. Lembre-se que Jefferson foi levantado para de novo trazer ao povo de Israel paz, porque o povo reconheceu que estava de novo em pecado, que estava de novo na idolatria. Então o povo de Israel sempre foi assim, o povo que Deus escolheu para ser mas que ele vivia sempre desobedecendo a Deus. E só obedecia a Deus quando Deus levantava um juiz, um profeta ou alguém que pudesse liderar aquele povo. Mas eles obedeciam a Deus porque tem uma pessoa em que ele via todo dia e que ele sabia que tinha sido levantado por Deus. Mas veja que quando aquela pessoa morria, o profeta, o juiz, como estamos falando aqui de juiz, quando o juiz morria, o povo ficava sem uma pessoa física em que ele via todo dia, então ele voltava a desobedecer a Deus. E hoje na nossa humanidade em que nós vivemos, será que a gente obedece a Deus? A gente costuma dizer que ama a Deus, a gente costuma dizer que Deus é a nossa fortaleza, Deus é a nossa... Mas como anda a nossa vida, a nossa caminhada na presença de Deus? Será que a gente tem o costume de todos os dias recitar um versículo, ler um salmo, ler um capítulo da Bíblia? Será que a gente tem o costume de acordar pela manhã e colocar o joelho no chão e agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele nos dá? Isso tudo é obediência a Deus. Se a gente diz que ama a Deus, mas a gente não faz nada que agrade a Deus, nós somos mentirosos. Em 1 João diz, a gente diz que ama a Deus, mas a gente tem inveja do nosso irmão, a gente persegue o nosso irmão ali, a gente tenta puxar o tapete do nosso irmão, a gente tem inveja daquilo que o irmão tem, certo? Até dos dons e dos talentos que Deus distribui para cada um de nós. Às vezes o irmão tem inveja do outro, em vez de levantar o seu talento e fazer crescer, ele tem inveja do talento do irmão que desenvolveu. Jesus conta uma parábola que muitos levam para o lado financeiro, a parábola dos talentos. A um deu 10, a um deu 5 e a outro só deu 1. Muitos quando vão pregar, levam para o lado financeiro, que não tem nada a ver. Deus fala dos talentos que Ele entrega para cada um de nós, que não são iguais, são diferentes, certo? E você pode ter até um ou mais talentos em sua vida, mas aí você tem que desenvolver ele, porque Deus lhe dá o talento e lhe dá a inteligência para você desenvolver seus talentos. Mas ali quando aquele que ficou com um talento e escondeu ele, não fez nada, é um servo preguiçoso, que não está nem aí
E Deus odeia o preguiçoso, certo? Abomina o preguiçoso, o mentiroso, o invejoso, a ira. Tudo isso é abominação para Deus. Então, se você é uma pessoa que Deus lhe deu aquele talento, você é uma pessoa inteligente naquela área, desenvolva a sua inteligência. Faça a sua inteligência crescer, produzir. Certo? Se Deus te deu o talento de ler a palavra dele e entender, desenvolva esse talento, transmita para outras pessoas, leve para outras pessoas, porque aí você está fazendo o idem, certo? Então, é importante que a gente entenda que nenhum de nós somos incapazes. Nenhum de nós somos incapazes. A gente tem que colocar na nossa cabeça que nós somos capazes para tudo, mas na dependência de Deus. Na dependência de Deus. Se a gente quiser ser capaz pela nossa força, não seremos. Se a gente faz propósito a Deus, a gente tem que cumprir o propósito. Não é você fazer propósito. O erro do propósito é você não cumprir o propósito. O erro do propósito é você fazer propósito que você não consegue cumprir. Então você tem que observar os tipos de propósito que você vai fazer a Deus. Primeiro você examinar a si mesmo. Eu tenho que examinar a mim mesmo se o propósito que eu tenho para fazer a Deus eu consigo. Então é isso, certo? A gente tem por obrigação de estarmos na presença de Deus. A gente foi criado para servir exclusivamente a Deus. Todos os dias e o dia todo. Mas aí eu não tenho como servir a Deus o dia todo, porque eu trabalho. Mas o trabalho que tu faz, tu também estás servindo a Deus. Faz com excelência o trabalho. É o dom que Deus te deu, certo? O talento que Deus te deu, faz ele crescer e produzir. Faz com excelência para Deus. Porque se tu estás no teu trabalho, numa empresa, numa repartição pública, e tem aquela tarefa que Deus, que é tua, naquele setor do trabalho, faz com excelência. Faz com competência, sem murmuração. Que o teu trabalho vai ser reconhecido pelos homens aqui na terra e por Deus. Então, os talentos que Deus dá a gente, é para a gente desenvolver ele. Não é questão de talentos que às vezes a pessoa leva para uma pregação achando que o talento ali é financeiro, é de riqueza, de bens materiais. Deus dá também, certo? Mas Deus dá sem precisar de você estar pedindo a Ele, certo? Ele conhece teu coração, vê que você merece pelas suas atitudes e Ele te dá, como Ele deu a Salomão. Salomão pediu a ele riqueza? Não, Salomão pediu a ele sabedoria para lidar com o povo de Israel. Era novo, não tinha essa experiência. E ele pediu, Deus disse, pede o que tu quiseres que eu te dou. E ele pediu sabedoria. Deus disse, então tu vai ter sabedoria que nenhum homem terá. E vou te dar também riquezas que nenhum outro teve. Tanto. E é assim que a gente tem que viver na terra, obedecendo a Deus, certo? E Deus vai nos agraciar com as bênçãos que Ele tem para nós, né? E que as bênçãos de Deus são maravilhosas, são perfeitas, são agradáveis, né? Então a gente vê aqui que a lição bíblica do estudo de Jéfeta, do juiz Jéfeta, é a influência da cultura pagã. A história mostra o perigo de Israel se contaminar com a cultura pagã, que praticava o sacrifício humano, algo expressamente proibido pela lei de Moisés, em Levítico 18:21 e Deuteronômio 12:31. O perigo dos votos impensados, o voto de Jéfeta não foi solicitado por Deus, Deus não pediu a ele para ele fazer nenhum voto, e teve consequências desastrosas. Isso ensina a importância de pensar bem antes de fazer promessas a Deus, cumprindo-as com sabedoria e dentro dos seus preceitos. Então a gente precisa, antes de fazer um propósito a Deus, a gente tem que pensar se vamos cumprir ou não. Fé e imperfeição. Apesar do seu erro grave,
que Jefferson fez no seu pedido, no seu propósito, Jefferson é listado na galeria dos heróis da fé, em Hebreus, no capítulo 11 e o verso 32, o que indica que, apesar de suas falhas, ele foi um homem que teve fé em Deus para liderar Israel e foi usado por ele para libertar o povo. Adorar a Deus nos termos. A principal lição é que a adoração e o serviço a Deus devem ser feitos de acordo com sua vontade e não com base em barganhas ou práticas humanas preconceituosas. A gente vê a história do juiz Jefferson. Ele foi rejeitado pela sua família, ele foi morar em outra terra, mas Deus viu nele uma liderança que poderia mais uma vez trazer paz para o povo de Israel. E fez tocar no coração dos israelitas para ir de encontro a ele. Por quê? Porque ele, na terra onde ele estava, ele já havia participado de outras batalhas e conquistado como líder. Então viram em Jefferson aquele que foi rejeitado, aquele que foi humilhado pela sua própria família, o libertador para o seu próprio povo e sua própria família que o rejeitou. Então, na vida do ser humano, às vezes você se sente rejeitado pela sua família, às vezes você se sente rejeitado pela comunidade que você vive, às vezes você se sente rejeitado pela igreja em que você participa, mas a gente tem que botar a nossa fé e a nossa esperança em Deus, porque Deus não rejeita nenhum de nós. A gente não tem que estar preocupado pela rejeição da comunidade em que você vive, da igreja em que você participa. Você tem que estar preocupado com a rejeição de Deus. Se Deus te rejeita, se Deus me rejeita, aí a gente tem que estar preocupado. Aí a gente tem que corrigir os nossos erros, nossas falhas, para Deus nos aceitar de novo. Né? Mas a comunidade, ela pode ter um preconceito com você, através da inveja, né? Através da arrogância, né? Achar que você quer ser maior, quer ser melhor. Então tudo isso pode despontar no coração de muitas pessoas a respeito do seu talento que Deus lhe deu. Então os talentos ele tem que ser desenvolvido de acordo com o que Deus colocou em seu coração. Uns nascem para ser professor, outros para ser advogado, outros para ser médico, outros para levar a palavra de Deus. A palavra de Deus também não vai ser todo mundo que vai levar. Então é talento também que você recebe da parte de Deus e você desenvolve, e você tem uma obrigação imensa e grande de expandir a palavra de Deus para que chegue o conhecimento de todos, de toda a população, de todo ser, porque Deus preparou 12 apóstolos e ensinou a mais 70 para que eles fossem, levassem a sua palavra e de pregar o meu evangelho por todo o mundo, ensinando, curando, libertando, fazei deles discípulos meus. Então, Deus capacita aquele a quem ele olha e vê no coração o desejo de o servir fielmente. Aquele desejo fervoroso. Aquele desejo em que você amanhece o dia, coloca seu joelho no chão e agradece a Deus pela vida que ele deu. E pede a ele o entendimento da sua palavra. E pede a ele que ele fale ao seu ouvido de algo que durante o dia que você pensa em fazer e não vai dar certo, que ele o acuse com não. Não faça, não faça. Faça e faça. Porque é aquilo que o teu coração te traz paz,
naquilo que você vai fazer, tenha certeza que é Deus que está te liberando para fazer. Mas aquilo que te traz a apreensão, aquilo que te traz um pouco de angústia naquilo que você vai fazer, não faça. Espere o ouvir de Deus. Espere o falar de Deus para o teu coração. Aí como é que eu posso saber que Deus está falando comigo, se isso é Deus que está falando comigo? É estudando a Bíblia. É estudando a Bíblia. Se você ficar em casa, somente ouvindo os programas que tem evangélico no rádio, um pastor falando, outro falando, eu aqui somente falando e você mais tarde ouvindo tudo isso, mas também nunca procurar a Bíblia para ler, para pesquisar o que eu estou falando, se é verdade, se é mentira. Deus não vai tocar no teu coração para dizer assim, vá lá, lê a Bíblia. Não, porque a gente não é livre, a gente tem que procurar. Se o talento que Deus deu a gente tem que entender que todos nós temos talento. Vamos fazer ele desenvolver, certo? Não vamos ser aquele que pegou um talento e escondeu. Ah, eu não gosto de ler a Bíblia. Eu não gosto de ler livro nenhum. Eu gosto de estar no celular, certo? Porque no celular eu vou ali e já busco o que eu quero, tá? Mas a Bíblia não foi feita para ficar guardada ou ser levada para a igreja só no domingo, abrir naquele versículo que o pastor pediu, ou o padre, ler aquilo ali, tampar a Bíblia e chegar em casa e botar em cima de um, certo? Ou abrir no Salmo 90 e deixar lá aberta e as páginas amareladas. A Bíblia foi feita para ler, para você entender o propósito de Deus na vida do ser humano. E você só vai entender o que passou esse povo no período de juízes. Foram 14 juízes. Então, se você ler, você vai entender o que passou os juízes, certo? Então, a gente precisa todos os dias estar mais na presença de Deus. A gente precisa todos os dias estar lendo a Bíblia. Mas eu tenho uma dificuldade para entender. Peça ao Espírito Santo. Algum daqueles profetas era teólogo, era sociólogo, era poligótono. O único poliglota que tinha era Paulo. Mas os profetas e os juízes levantados por Deus eram homens simples. Sabe? Às vezes aquele que estava ali rejeitado pela sociedade da época, rejeitado pela família, mas Deus ia lá e levantava ele. Porque Deus gosta de pegar aquilo que a sociedade rejeita. Então, o trabalho de Deus, você só vai entender um pouco do trabalho de Deus se você ler a Bíblia, se você pesquisar. Então, meus irmãos, que a gente tenha esta preocupação de ler a Bíblia, não somente levantar pela manhã, agradecer a Deus pelo dia e já começar as orações fazendo um monte de pedido a Deus. Colocar propósitos e depois não cumprir. Então, muito cuidado com os propósitos. O voto que Jefferson fez, ele cumpriu com o coração partido. Mas teve que cumprir. Então é importante que a gente saiba, para a gente não ficar depois com consciência na cabeça daquilo que a gente prometeu a Deus e não cumpriu. Então a gente tem que ver o tipo de propósito que a gente faz colocar na mão de Deus. E a gente não tem que fazer de Deus barganha. Se o Senhor me der isso, eu faço isso. Se o Senhor me der isso, eu faço aquilo. Deus não é barganha. Ele conhece o meu coração, Ele conhece o teu e Ele sabe o que nós precisamos. Mas a gente vive hoje como vivia o povo de Israel no tempo do juiz. Na idolatria. A gente ama mais o mundo do que a Deus.
A gente só busca Deus quando estamos necessitados e em dificuldade. Quando a vida está boa, quando suas finanças estão bem, quando tudo na sua mão está fluindo, Deus não é lembrado. Mas aí vem o período de decadência, né? Você está no período da fartura, não lembra de Deus. Aí vem o período da seca, do deserto. Aí é quando você lembra de Deus. Meu Deus, a minha situação está assim, a minha situação está assim. Aí é quando você vai lembrar de Deus, certo? Mas a gente tem que lembrar de Deus todos os dias, para que a nossa vida, ela seja sempre presente diante de Deus. As tribulações vêm, lógico que vêm. As perseguições vêm e vêm muita. Porque quando você vive no mundo fazendo a vontade de Satanás, ele não está preocupado com você não, que você está fazendo já a vontade dele. Mas quando você passa a fazer a vontade de Deus, a obedecer a Deus, aí vem as tribulações e as perseguições em cima de você. As dificuldades que é para justamente você dizer assim, poxa, eu estou servindo a Deus aqui fielmente e Deus não está olhando para mim, e Deus não está fazendo nada por mim. É aí onde a gente se engana e deixa cair pela vontade de Satanás. Satanás coloca em nossa mente essa intuição de que Deus não está vendo a nós, de que Deus não está agindo por nós, mas Deus está. Deus está vendo a nós, Deus está agindo por nós, mas Deus está preparando o momento certo para nos dar a bênção. E Ele nos prova todos os dias, porque Ele sabe que a gente é desobediente, porque Ele sabe que a gente é falho. Paulo, em uma das suas cartas, ele diz bem claro, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Miserável homem que sou. E é assim que nós somos, miserável homens que somos. Porque a gente, às vezes, deseja fazer o bem, mas sempre há no meio algo para atrapalhar e a gente não faz. Mas a gente precisa estar cada dia mais um desejo imenso de servir a Deus, para que Deus possa observar esse desejo e nos dar o dom da sua graça, trazer o conhecimento da sua palavra às nossas mentes. Se a gente viver todos os dias aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, você vai ter um mundo de paz, mesmo com todas as dificuldades que você possa estar passando. Mas você vai ver uma calmaria na sua vida, porque você sabe a quem você está servindo. Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca vai deixar de te servir. Então, meus irmãos, que nessa manhã a gente observemos as palavras do juiz Jefferson, o voto impensado que ele fez, e depois teve que cumprir, mesmo contra a sua vontade. Mas ele sabia que Deus iria punir se ele não cumprisse, porque Deus não pediu nada a ele. Então o voto que nós fizermos a Deus, vamos ser obedientes e cumprir, para as consequências não virem sobre cada um de nós. Então que nessa manhã nós possamos refletir a nossa vida diante de Deus, os nossos desejos, os nossos pedidos que nós fazemos a Deus, se é do agrado de Deus ou não. Refletir a nossa vida se nós estamos merecendo, que Deus nos abençoe com bênçãos maravilhosas. A gente tem que fazer isso, porque Deus, Ele nunca quer o mal para nós, Ele sempre quer o bem. Então vamos agradecer a Deus nessa manhã. Quero deixar, antes dos agradecimentos a Deus, quero deixar beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo no coração de todos os nossos irmãos e irmãs nesta manhã. Quero deixar beijos e abraços a todos os nossos irmãos evangélicos e católicos da parte do nosso Senhor Jesus Cristo no coração de todos. Deixar beijos e abraços da minha parte a todos e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os meus familiares. Que Deus possa estar abençoando a cada um de nós.
e que todos possam, durante a semana, estar ouvindo e vendo este programa através da Folha Itaenguense e do YouTube do nosso amigo Júlio Filho. Então, que Deus possa, nessa manhã, estar abençoando cada um de nós. Vamos orar e entregar esse programa na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, Senhor meu Deus e meu Pai, Deus maravilhoso, obrigado por mais uma realização de mais um programa estudando a Tua Palavra, Senhor, a Palavra de Deus. Que o Senhor possa estar nos abençoando nesta manhã, dando a nós um entendimento da Tua Palavra, dando um dia de paz e de muita tranquilidade no coração de cada um de nós. E que o Senhor abençoe a todos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Obrigado. CYX 824, Rádio Comunitária.